Nesse vídeo eu vou te ensinar 7 erros comuns que você deve já ter cometido em conversas difíceis e o que você pode fazer ao invés de cometer esses erros através do método que eu criei, que é estruturado em 3 etapas para você conseguir conduzir conversas difíceis no trabalho com segurança e com leveza, mesmo naquelas situações que são mais tensas para você. Aqui você vai descobrir como você se prepara internamente antes da conversa acontecer, para você falar com autenticidade sem ferir as outras pessoas, escutar sem se anular e criar conversas que realmente constroem entendimento, em vez de só aumentar mais a confusão que já está gerada. Tudo isso para que você possa dizer o que você precisa com respeito e firmeza, manter a sua autorregulação emocional, mesmo naqueles momentos, naquelas interações que dá vontade de explodir, mandar o outro para aquele lugar, e você também vai conseguir dormir em paz depois de ter uma conversa difícil, sabendo que você falou o que você precisava, de maneira empática e assertiva. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer em você uma liderança madura, segura e acessível. Aí você não vai mais ficar pisando em ovos, engolindo sapo e vai conseguir, de vez, construir relações de confiança, de colaboração com quem está ao seu redor. Esse vídeo é especialmente para você que sente aquele nó na garganta toda vez que precisa dizer algo difícil no trabalho. Talvez você seja líder de uma equipe, diretor, diretora, gestor, gestora, professor, trabalhe com RH. Talvez você seja alguém que está buscando evoluir para ganhar uma promoção, ou simplesmente você é uma pessoa que valoriza um ambiente leve, saudável e não aguenta mais evitar assuntos delicados com medo de gerar conflito. Pode ser que você já tenha saído de uma reunião e se perguntado por que eu não disse o que eu realmente pensava. Pode ser que frequentemente você sinta que está pisando em ovos ou que está engolindo sapo e levando preocupações do trabalho para casa. Imagina, ficar levando estresse, exaustão emocional para casa. Pode ser que você já tenha se calado para evitar atrito, mas acaba se arrependendo depois. Ou tem medo de ser mal interpretado e ver a sua imagem prejudicada por isso. Ou já está cansada de sentir que precisa escolher entre ser uma pessoa firme ou ser uma pessoa empática e gostaria de equilibrar esse caminho e integrar essas duas coisas. Talvez você deseja construir uma liderança que seja baseada em verdade, autenticidade, confiança e leveza, sem que você precise ficar mandando nos outros, ou levantando a sua voz para ser ouvido. E assim, se você se reconheceu em alguma dessas coisas que eu acabei de falar, que bom que você está aqui, você está no lugar certo, esse vídeo é exatamente para você. Até o momento, mais de 7.000 cópias do Guia Prático para Conversas Difíceis no Trabalho já foram vendidas e milhares de profissionais e pessoas têm experimentado transformações importantes nas suas vidas. Tem gente que me diz que o guia ajudou a se preparar melhor para reuniões de feedback e a refletir sobre suas abordagens. Outras pessoas destacam que passaram a ouvir mais, entender melhor a outra pessoa, lidar com conversas difíceis com mais empatia, mais segurança e mais tranquilidade. Teve gente que começou a enxergar com mais nitidez o que está por trás dos ruídos na própria comunicação e passou a rever atitudes com mais respeito e valorização dos colegas. Teve até gente que relatou que o guia trouxe uma nova visão, uma base para mudar a percepção sobre o que está em jogo na hora de uma conversa difícil. E esses são só alguns exemplos de gente como você e como eu, que decidiu olhar com intenção para como estava interagindo com as pessoas ao seu redor e melhorar. Vou te contar a minha história. Quando eu tinha 20 anos, e eu tive o privilégio de ter acesso a esses temas muito cedo na minha vida, eu li um livro chamado Comunicação Não Violenta, esse livro que está aqui. E esse livro aqui foi um divisor de águas. Na época que eu li ele, eu abri ele e eu ia sublinhando cada pedacinho desse livro, porque o que tinha nele me chamou muita atenção e me ajudou pra caramba. Principalmente no processo de expressar emoções. Pra mim, que sentia muita coisa e tinha dificuldade de colocar em palavras, e também a atenção que o livro traz para essa onda de julgamentos que a nossa mente cria a todo momento. Sobre os outros, sobre nós mesmos. Esses foram pontos que me marcaram profundamente quando eu tive acesso a esse livro. Eu pensei assim comigo: nossa, se eu levar esse negócio a sério e colocar essas ideias em práticas, a minha vida e a vida de quem está ao meu redor pode ser muito melhor. E foi o que eu fiz. Já se passaram mais de uma década praticando e estudando a comunicação não violenta. Inclusive, esse método aqui do guia, ele é inspirado muito no que tem aqui na CNV. Eu me tornei um experimento ambulante nesse processo. Embarquei em um monte de informação, cursos, experiências, compreendendo o que funcionava e o que não funcionava. Eu tive um monte de conversas difíceis, facilitei grupos, conduzi treinamentos e mediei conflitos em dezenas de organizações, ONGs, instituições públicas, empresas multinacionais, empresas familiares. E o guia prático que você vai ver aqui, ele nasce de tudo isso. Ele é um caminho que ajuda você a se organizar por dentro antes de expressar por fora. E que não tem como objetivo que você fale de uma maneira bonitinha, mas que você fale com autenticidade e empatia, mesmo que isso possa gerar desconforto nos ambientes onde você está. Então, sem mais delongas, bora lá para os erros mais comuns que você provavelmente comete nas conversas difíceis.
Primeiro erro, conversar sem se preparar emocionalmente. Entrar direto na conversa, no calor da emoção, é como jogar gasolina em algo que já está pegando fogo. O risco de reatividade, de começar a entrar naquele jogo de acusações, de palavras que vão machucar as duas partes, aumenta e aumenta muito. Então, o que você pode fazer ao invés disso é, antes de falar com outra pessoa, parar e se escutar. Perceber o que você está sentindo, identificar o que você quer com aquela conversa, o que você está precisando de necessidades e começar a fazer esse trabalho autoempático. E claro que o guia vai te apoiar nesse processo. Segundo erro, começar com julgamento ou algum ataque direto para a pessoa. Frases do tipo, você sempre faz isso, ou o problema é você. Essas frases têm um efeito imediato, que é criar uma parede entre você e outra pessoa, fechar o canal de escuta. A pessoa entra na defensiva e o diálogo vai embora. E aí, ao invés de fazer isso, uma coisa interessante é você começar pela sua intenção. Trazer uma observação concreta, sem tantos julgamentos, e dizer para a pessoa o que você está buscando com aquela conversa. Por exemplo, você dizer para ela assim, olha, eu não gostei do que aconteceu, daquilo lá que aconteceu, e eu gostaria muito de conversar sobre aquilo para a gente se entender melhor e chegar num novo acordo. O que você acha? Se você fala dessa maneira, a chance da pessoa te ouvir e vocês abrindo espaço para um diálogo aumenta pra caramba. Terceiro erro, querer resolver tudo de uma vez. Entrar achando que tudo vai se alinhar numa única conversa, vai ser a melhor conversa do mundo, não vai ter pressão, não vai ter ansiedade, não vai ter frustração e tal. Tem que lembrar que é uma conversa difícil inerentemente tem essas coisas. Então, é provável que numa conversa só as coisas não se resolvam. E aí o importante é você mudar essa perspectiva e encarar a conversa como parte de um processo. Nem sempre a gente vai conseguir dar conta de resolver tudo na mesma conversa, mas começar essa conversa e abrir espaço para o diálogo já é um avanço para lidar com os problemas que podem estar presentes na situação que você quer lidar. Erro 4. Falar como se só o seu ponto de vista importasse. Quando você fala como se tivesse a verdade absoluta, duas coisas acontecem. Primeiro, não existe verdade absoluta. Então, você vai estar fazendo uma mentira, porque não é só a sua perspectiva que importa. E além disso, a outra pessoa ela vai se armar, ela vai ficar na defensiva, porque ela também quer ser ouvida, ela também tem uma verdade, ela quer ser reconhecida, também quer ser validada. Então, ao invés disso, eu convido você para experimentar uma linguagem de experiência, não de julgamento. Do tipo, olha, eu senti que é isso, eu acho que é isso. Para mim, na minha perspectiva, parece dessa forma. Isso convida uma troca e não uma disputa. Porque no fim das contas, essa verdade única não existe, como eu falei, e o que existe são essas experiências de diferentes perspectivas tentando compreender uma situação. E ao invés de você ficar nesse lance de conflitar a experiência, falar a minha verdade ou a minha verdade, vocês podem usar as perspectivas para ter uma foto mais ampla da situação. Erro 5. Só dar escuta empática e não se expressar. Você escuta, acolhe, tenta manter a paz, mas você não fala a sua perspectiva. Você fica engolindo o que você sente, não fala as coisas por medo de como a pessoa vai receber, do que ela vai julgar de você. E claro, escutar a pessoa é importante, dar empatia é importante, mas também é importante que você se expresse, você também faz parte desse processo. Então não se trata de você escolher entre você e outra pessoa. Se trata de você dar espaço de escuta, mas também expressar o que está acontecendo com você e a sua perspectiva sobre aquela situação. Sexto erro é adiar a conversa esperando o momento perfeito. Cá entre nós, vai ter algum momento que você vai falar, nossa, estou muito animado para ter essa conversa difícil? Não vai ter, porque é desconfortável. E a gente não quer ficar desconfortável. Então não tem um momento perfeito e você pode se sabotar muito esperando o timing ideal, tentando achar as condições perfeitas. E a sugestão para você nesse caso é, vai quando as condições estiverem suficientes. Você está suficientemente esclarecido em relação à situação, você vai lá e experimenta, não precisa ser perfeito, só precisa ser possível e começar. E o sétimo e último erro que eu vou compartilhar com você é não dar continuidade depois que a conversa acontece. Então você vai lá, tem a conversa flui bem até, mas depois tudo fica do mesmo jeito. Você não define estratégias concretas com a pessoa e a coisa acaba se perdendo. Então nada muda de fato e aí aquela conversa meio que perde a função que ela tinha de chegar em novas estratégias que fossem boas para vocês dois. Então, o que você pode fazer em vez disso? Além de combinar o que vai ser feito com a pessoa no momento da conversa, combinar uma saída daquela conversa, criar momentos para revisão daquilo. Perguntar, por exemplo, como foi para você depois daquela conversa? Ou tem algo que a gente pode ajustar a partir do que a gente definiu lá? Como é que tem no nosso acordo, nossa estratégia de ajuste? Isso mostra presença, responsabilidade e uma vontade de verdade de construir junto, de colaborar com aquela pessoa. Se você
já caiu em algum desses erros, tá tudo certo. Eu também, várias pessoas, e acho que todo mundo já caiu em erros como esse. A ideia aqui não é culpar e falar, nossa, como eu sou uma pessoa ruim, não sei me comunicar e tal, porque cair nesse lugar de culpa não vai te levar para lugar nenhum. O negócio aqui é a gente ter consciência e perceber o que pode ser mudado e aprimorado na nossa relação com as outras pessoas. E aí, na próxima vez que você tiver uma conversa difícil, você pode experimentar formas diferentes de agir nessas conversas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora com você. Passo a passo para antever problemas como esses. O método do guia foi criado para isso e ele é dividido em 3 etapas, e cada uma é como um passo na travessia de uma ponte. Você sai da tensão, da confusão, do caos e vai rumo à conexão com outra pessoa e o esclarecimento da situação. Então a primeira etapa do nosso guia é a preparação interna. Antes de você ir para a conversa, você vai organizar o seu mundo interno, entender o que aconteceu de fato para você, como que você interpretou a situação, o que você está sentindo em relação àquilo, que necessidades você tem em relação àquilo, e a partir disso você vai ganhar nitidez para se posicionar sem culpa, sem ataque e também sem enrolação. Esse esclarecimento interno é super importante. Depois disso, você vai para a etapa 2, que é o planejamento da conversa. Aqui você vai criar as melhores condições, escolher o momento, entender a dinâmica de poder envolvida, se perguntar se você está pronto para de fato escutar outra pessoa e como que você pode cuidar para tanto trazer as suas perspectivas quanto ouvir as perspectivas do outro. E aí, concluindo essa etapa 2, a gente vai para a etapa 3, que é a condução de fato da conversa. Por fim, é você entrando na conversa e tendo alguns cuidados na hora de se expressar, para que a sua expressão saia com autenticidade, com responsabilidade e com uma escuta verdadeira. Se for possível, também cuidar para que no final dessa conversa vocês consigam co-criar soluções juntos e ter próximos passos do que vocês vão fazer a partir das resoluções que aquela conversa vai trazer. E esse é o guia, assim que ele se estrutura. É como se fosse um GPS que guia um trajeto complicado, né? O guia ele orienta você a se localizar internamente e planejar a rota para que a conversa possa, por fim, acontecer. Vamos imaginar agora 2 pessoas que precisam dar um feedback difícil. A primeira, ela entra direto no assunto, ela se diz uma pessoa assertiva, mas no fundo ela não se preparou para a conversa, ela está confusa, ela fala, quando fala com tensão, a voz fica meio trêmula, as palavras ou elas ficam muito diretas, ou elas ficam muito apagadas, não dá para entender muito bem o que a pessoa está falando. E aí a conversa vira um caos. Uma pessoa pode tentar se proteger, a outra fica tentando se explicar, no final ninguém se entende e o negócio não flui. Agora, a segunda pessoa, a pessoa que fez o passo a passo do guia aqui, ela faz diferente. Antes de conversar, ela para, respira, se pergunta: o que realmente eu estou sentindo em relação a isso? O que eu estou buscando? O que está por trás disso? O que eu quero de fato construir com essa pessoa nessa conversa? E aí ela entra na conversa com o coração mais calmo, a mente mais nítida e a intenção do que ela quer definida, consegue falar com firmeza e com cuidado ao mesmo tempo, consegue escutar a outra pessoa sem ficar na defensiva, e mesmo que não chegue num acordo, que não haja um entendimento mútuo, há respeito, há verdade e há uma ponte construída entre essas 2 pessoas. Esse jeito de se comunicar e se relacionar está ao alcance de qualquer pessoa que queira realmente cuidar das conversas importantes. Então vamos fazer o seguinte: se você quer parar de fugir das conversas difíceis e começar a conduzir elas com segurança e com leveza, eu quero convidar você de verdade para entrar no Guia Prático de Conversas Difíceis no Trabalho. De verdade, isso não é mais um curso teórico sobre comunicação, não é um blá blá blá, só um papo motivacional. É um processo completo que te acompanha desde o primeiro desconforto até o pós-conversa. É um guia estruturado, prático, com linguagem acessível, exercícios aplicáveis, que você vai poder usar no dia a dia do seu trabalho. E digo mais, a gente fala aqui que são conversas difíceis no trabalho, mas isso vai se aplicar totalmente para a sua vida pessoal também, caso você queira. Ao se inscrever, você recebe um acesso imediato de 1 ano ao guia, e esse acesso contém um e-book com conteúdo e checklists completos para você consultar quando você precisar. Pode inclusive imprimir o e-book e ter isso na sua mão no dia a dia para você. Você vai ter videoaulas onde eu vou guiar você na utilização desse material. E além disso, você vai ter um agente de inteligência artificial para te apoiar nas etapas do método. Imagina só, você está confuso, está com dificuldade, você vai lá no agente, você coloca a situação que você está vivendo e ele guia você passo a passo através do método. Eu treinei essa IA para fazer isso. E claro que você vai ter acesso a todas as atualizações futuras sem nenhum custo adicional. E se por qualquer motivo, após a compra, você olhar para o guia e falar: putz, esse negócio não é para mim, é só você pedir o reembolso, você tem uma garantia de 7 dias para fazer o reembolso tranquilamente. Então vem cá,
Se você cansou de sair das conversas importantes com aquele peso no peito, sentindo que podia ter dito algo de uma outra forma, se você quer de fato se posicionar com assertividade, ser vista como uma pessoa que tem uma liderança humana, madura, confiável, este é o momento. Clica aqui embaixo no botão e entra agora para o guia prático para conversa difícil do trabalho. A partir da primeira aula ali comigo, você já vai saber como conduzir aquela conversa que hoje está te travando. Cada conversa difícil que você adia tem um custo. E esse custo é um custo que você não precisa continuar pagando. Beleza? Eu espero você dentro da plataforma na aula de boas-vindas. Até mais!